É, estou aqui num calor de 40 graus editando vídeo para vocês à noite, aproveitando a internet. Já dá uma olhadinha, ó. Rapaz do céu, o Maranhão tá fervendo, fervendo. O celular tá trabalhando no soquinho, pra você ter ideia. Tão quente que tá aqui. O meu recadinho para vocês para hoje são dois, tá? Primeiro que nós acabamos de fazer aí o litoral, né? Chegamos a Lençóis Maranhenses, chegamos até São Luís, que não estava previsto, nós fomos, e foi fantástico, tá? E até aí nós tínhamos bastante conteúdo para publicar, estávamos publicando todo dia, fazendo sacrifício aí, todo dia tinha conteúdo lá. Porque agora a gente tomou o rumo de casa, então nós vamos tentar andar um pouco mais com o jegue e talvez a gente edite menos vídeo, talvez a gente coloque só segunda, quarta e sexta, tentar colocar alguma coisinha extra, conforme vai surgindo os conteúdos. Porque eu também não vou, assim, eu não acho certo encher linguiça, ou ter um conteúdo que agrade ou não põe, tá bom? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte, o vídeo de hoje ele está um pouquinho extenso, mas olha, foi uma visita ao Museu da Gastronomia em São Luís, e lá tivemos um monitoramento de um guia chamado Leonardo, excepcional, e ele dá um show sobre gastronomia, origem da gastronomia, origem dos alimentos que são feitos aqui, regionais aqui de São Luís, de todo o Maranhão, os principais frutos, cultura, entra cultura nesse meio aí, folclore entra nesse meio aí. O menino eu não sei de onde a cabeça dele deve ter um chip de 1 tera, não é possível. Os operadores de TI sabem do que eu estou falando. Cara, ele tem uma capacidade de memória, de lembrar das coisas e fala com uma facilidade fantástica, com conhecimento. Ele é muito bom mesmo, tá? Então eu sugiro a vocês assim, tô com pressa hoje, não sei o que, mas não deixe de assistir. A hora que você tiver um tempinho e tá parado, vai lá e assista. Vocês vão ver as curiosidades sobre o estado do Maranhão. Muito bom, mas muito bom mesmo. É um vídeo que a gente recomenda muito, viu? Então, esse é o recadinho de hoje. Forte abraço, fiquem com o vídeo aí. Não percam, muito bom. Os monitores daqui do Museu da Gastronomia Maranhense. O nosso museu ele é só um menino, completou seus 4 anos de idade, e do Brasil ele é o segundo com a temática da gastronomia, o primeiro em Salvador, na Bahia. Esse espaço que a gente está localizado, o nosso museu, ele é um casarão de meados aí do século XIX. Ele tinha o seguinte funcionamento: seu espaço térreo, o seu primeiro e seu segundo andar. No espaço térreo era uma área de comércio. O primeiro andar era onde as famílias residiam e o segundo andar era uma espécie de hospedaria. Os caixeiros viajantes vinham fazer negócios na cidade, por algum motivo ali não podiam voltar para o seu local de origem no mesmo dia, acabavam se hospedando para retornar no dia seguinte. Só um lembrete para vocês que gastronomia é tudo aquilo que é ligado a e B, alimentos e bebidas, tá bom? Aqui na frente de vocês nós temos o nosso banquete das etnias. São todas as etnias aí que contribuíram para a nossa gastronomia. Temos a contribuição dos europeus, a contribuição dos africanos e também dos indígenas. Os europeus eles contribuíram com o hábito do consumo da carne vermelha e do consumo dos doces. A navegação deles de Portugal para cá não era feita em 24 horas, tá? Bem, pode. Então, obrigado. A navegação deles não era feita em 24 horas de Portugal para cá, e eles acabavam trazendo ali nas suas navegações muitos produtos. No meio desses produtos vinham muitas frutas, que em sua maioria não eram consumidas ali de imediato, então ia acabar estragando. Então, para que isso não acontecesse, eles começaram a fazer o quê? Começaram a armazenar essas frutas, o que chamamos de compotas. Compotas é um tipo ali de conserva, tá? Posteriormente, nessas compotas são adicionados ali alguns açúcares. Daí nascem mais 12 produtos, que são os doces e também as geleias, tá? A contribuição dos africanos, gente. Gente, todo mundo sabe que os africanos aí no seu continente, ninguém arrumou mala ali e disse vamos fazer turismo no Brasil. Não, eles foram literalmente arrancados do seu país de origem e trazidos para cá na condição de escravizados. Junto com eles trouxeram ali aquela erva que tá pintado, tá? É a vinagreira é da família do hibisco, tá? E a partir dela se faz um produto que é carro-chefe na nossa culinária,
que é o cuchá. A erva, ela é africana, mas o prato, ele é indígena, tá? E cuchá significa conserva azeda. E como é que se faz o cuchá? Se faz da folha da vinagreira batida, se adiciona farinha seca ou farinha branca, se adiciona o camarão seco e o gergelim preto torrado, tá? E qual outra contribuição desses povos africanos pra gente? Eles contribuíram com os caldos e os ensopados. Os senhores consumiam ali as partes que eles consideravam mais nobres dos porcos, né? E o que eles consideravam que não eram tão nobres assim, eles davam para esses escravizados, que eram o quê? Eram as orelhas, eram as patas, o focinho e o rabo. Eles precisavam se alimentar, já não era tão abundante essa comida ali, né? Então essas partes eles começaram a encorpar nos caldos ensopados e posteriormente eles adicionam mais uma composição, que é o quê? É o feijão. Daí nasce a nossa nacional feijoada. E os indígenas, gente? Os indígenas contribuíram com os produtos da terra e as técnicas, com a caça, com a pesca, com o cultivo, contribuíram com o milho, contribuíram também com a mandioca, com a macaxeira e o amendoim. E o amendoim também é um termo tupi-guarani e significa enterrado. E aí como era que esses indígenas comiam? Eles comiam utilizando a folha da bananeira ou uma técnica que era chamada de capitão. O que era o capitão? Era você pegar a comida, amassar com a mão, fazer ali uma espécie de bolinho e levar até a boca. Essa ela é tida como uma técnica de carinho, porque era utilizada nas pessoas mais idosas e nas crianças. Nas crianças porque estavam aprendendo como comer, nos mais idosos porque já tinham se esquecido como comer, tá bom? Novamente aqui na frente de vocês a gente tem uma representação de uma mesa litorânea, porque somente 3 capitais no Brasil são ilhas. Uma delas é a nossa São Luís do Maranhão, Vitória no Espírito Santo e Florianópolis em Santa Catarina, tá? Temos a representação ali de um cuchá em toda a sua glória, tá, gente? Temos aqui o caranguejo chamado de caranguejo toque-toque. Por quê? Para você comer esse marisco, você precisa bater e quebrar. Se utiliza ali um pequeno martelo ou então um pedaço de madeira. Então ali o devido barulho que faz quando você vai bater para quebrar, foi batizado de caranguejo toque-toque. Vocês podem me seguir aqui ao redor da mesa. Temos aqui a representação de uma pescada amarela, jamon, e temos aqui a casquinha de caranguejo. Ela é um pouco mais difícil de ser encontrada nesse formato, porque a vigilância sanitária, eles batem um pouco em cima disso, e eles não acham assim tão higiênico se servido nesse formato. Então o que tem sido feito para preservar essa memória e consequentemente essa cultura? Tem sido feito louças no formato da casquinha de caranguejo, ou essa composição tem sido servida em louças um pouco mais apertadas, tá? Justamente para preservar essa memória e prolongar aí a cultura, tá? Outra composição que nós temos aqui na mesa é o arroz com cuchá. Ele é popularmente descrito como arroz de cuchá e os restaurantes reproduzem nesse formato nos cardápios. Mas, gente, não é de cuchá. Por quê? Porque o arroz não nasce pronto da vinagreira, ele não nasce no seu aspecto ali azedo pronto para o consumo. Não, é feita uma técnica de preparo do arroz e uma técnica de preparo do cuchá. Somente no final do processo eles são unificados, se transformando aí no nosso arroz com cuchá, tá? E temos ali a representação também de um camarão alho e óleo, tá bom? Vocês podem me acompanhar aqui até a nossa próxima. Os pregoeiros, eles são originários dos negros gigantes. Eram aqueles negros que os senhores colocavam nas ruas, eles vendiam alguns produtos, tá? A maioria do lucro ali ficava para os senhores, enquanto que apenas para esse negro ficava só 20%. Esses 20% eram acumulados e para poder eles comprarem ali sua carta de euforia, tá? Essa pregoeira aqui representada, tá? É a Dona Corina. Tem uma estátua dela que foi erguida numa praça ali no centro histórico, que é a Nauro Machado, tá? Foi erguida aquela estátua em homenagem a ela. A Dona Corina tá viva, tá, gente? Ela tem seus 96 anos de idade e ela faz esses pirulitos que são feitos a partir do melaço da cana-de-açúcar, que diferente aí dos pirulitos mais atuais que a gente tem, que é de açúcar cristalizado, mordeu, quebrou, esse não, ele tem um aspecto de puxa-puxa. Você morde, ele acaba esticando, ele gruda no dente, gruda no céu da boca, é um pouco mais difícil de se mastigar, e eles são envoltos no papel de seda e são adicionados ali algumas essências, como gengibre, maracujá, morango e até mesmo limão ou laranja, tá? O nosso outro pregoeiro é o vendedor de sorvete. Ele vendia sorvete nessa espécie de barril, tá? De forma primária, esse barril ele foi utilizado para armazenar vinho. Ele foi reaproveitado e no fundo desse barril foi colocado gelo com um punhado de sal, porque dessa forma ali, por mais que o gelo derretesse, ainda assim conseguia preservar a temperatura. E esses sorvetes eram de frutas mais regionais, como o bacuri, o cupuaçu, o maracujá e até mesmo o coco. E, gente, por que pregoeiros?
pregoeiros vêm de pregar, falar, contar, para vender o produto e ainda fidelizar a clientela. Pregoeiros vêm de pregar, falar, contar, para vender o produto e ainda fidelizar a clientela. Eles faziam ali pequenos versos, pequenos poemas, como aí um ditado nacional que a gente conhece. O vendedor via a mocinha se aproximando, ele já gritava: opa, moça bonita não paga. A mocinha já ficava ali toda jeitosa e chegava perto dele e ele completava, mas também não leva. E todo mundo sabia que a vendedora de pirulito estava chegando porque ele já escutava ela gritando de longe: olha o pirulito, mamãe me dá um pirulito, senão eu grito. E vocês ainda vão ver o vendedor de sorvete pelo centro histórico, tá? Ele vai estar vendendo sorvete não mais nesse barril gigante, ele vai estar ali com uma caixa de isopor forrada de forma térmica e provavelmente ele vai estar gritando: olha o bacuri, é bacuri da mata. O que é que significa esse bacuri da mata? Significa que é um produto totalmente natural, veio da mata, foi transformado em sorvete, foi colocado ali para venda. E nós estamos aí um país continental, então o que é para outros estados provavelmente não é o mesmo para mim. Então bacuri em alguns estados é o quê? É um pequeno porco, é um leitão. Enquanto que em outros estados bacuri é o quê? É uma criança pequena. Ah, nossa, como é que tá teu bacuri? Nossa, teu bacuri é muito bonito, tem um olho azul. E pra gente não, bacuri é a nossa fruta regional, tá? Gente, outro produto que nós temos aqui é o quebra-queijo. O quebra-queijo, ela é uma cocada ali que deu errado, mas que deu certo. Foi uma cocada que passou um pouco do ponto, ficou um pouco mais dura e um pouco mais escura. Não podia pegar esse produto e simplesmente jogar fora. Então o que foi feito? Em cima dessa cocada foi adicionada uma camada do melaço da cana-de-açúcar. E os pregoeiros, com a tática e lábia de venda deles, eles diziam para as pessoas: ó, você come, mas toma cuidado, não vai quebrar teu queixo. E assim nasceu o quebra-queixo, tá? Aqui nós temos a representação do banquete do Divino Espírito Santo. É uma festa que acontece na cidade de Alcântara, tá? Dos dias 17 aos dias 29 de maio. É uma festa que ela celebra justamente o Divino Espírito Santo. E o que a gente consegue encontrar nessa festa? A gente encontra muitos licores de frutas, a gente encontra muito chocolate quente, o tradicional bombom de coco ou balinha de coco e o doce de espécie de Alcântara. Gente, esse doce é muito importante, tá? Porque ele foi feito em homenagem aí ao imperador Dom Pedro II. O cara ali tinha seus 16 nomes, um dos nomes dele era Alcântara. Ele ficou sabendo disso, o cara não era nada narcisista, né? Ele ficou sabendo disso, ele: não, batizaram uma cidade com o meu nome, preciso ir lá visitar. E o povo de Alcântara ficou sabendo dessa visita e disseram: não, ele vai visitar a gente, vamos fazer algo que ele goste. Ele era apaixonado por doces, só que o doce que originalmente ele gostava muito, na sua composição levava figo. Figo é uma fruta que até nos dias atuais a gente não acha assim com tanta facilidade. Mas nós estamos aí em uma região litorânea, somos ricos em coco. E por que doce de espécie? Porque tudo que se faz com coco é muito especial. Logo, ele é uma especiaria e, consequentemente, um doce de espécie. Resultado, gente: o imperador Dom Pedro II nunca apareceu na cidade de Alcântara. Aí o povo ficou chateado: poxa, fizeram algo para ele, ele não foi visitar? O nome do doce original se chamava Doce de Espécie de Alcântara, do imperador Dom Pedro II. Ele não foi, tiraram a metade do nome, virou só o Doce de Espécie de Alcântara, tá? E, gente, esse doce ele é tão especial que era para homenagear ele, que esse formatinho dele circular com essas pontinhas é feito para simbolizar o broche que Dom Pedro utilizava, tá bom? Até isso foi pensado. E onde que encontra esse? Mercado das Frutas. Mercado das Frutas. Depois você vai falar onde Eu é. ensino pra vocês, tá bom? Aqui, gente, nós temos a representação do mastro. Ele não é exclusivo do festejo do Divino Espírito Santo. A gente geralmente encontra esse modelo em festejos de santos da religião católica. E esse mastro ele é levantado com todos esses produtos. E quando ele é derrubado, esses produtos são distribuídos para as pessoas que estão acompanhando, para simbolizar a união, a fartura e também o divino. Aqui atrás nós temos a nossa polêmica Jussara. Se futebol e religião não se discute, se é açaí ou Jussara, também não. Mas resultado dessa rixa aí, a gente tem açaí, também tem Jussara. A diferença das frutas começa nas palmeiras, tá? O açaí a gente consegue extrair 30% da polpa. Da Jussara a gente só extrai 10%. O açaí é um pouco maior a fruta e um pouco mais negra. A Jussara é um pouco menor e mais roxa, tá? Quando se extrai ali a polpa, né, quando bota na máquina, uma máquina específica que se extrai aquela espécie de caldo, do açaí é mais encorpado. Da Jussara é um pouco mais ralo, tá? Eu particularmente não sinto tanta diferença do açaí para a Jussara, tá? A não ser a cor ali evidente da Jussara, porque é um tom de roxo assim bem vívido, então dá para perceber. Mas tem sempre turistas aí de outros estados, tá? Que nos visitam. E quando eles provam a nossa Jussara, eles relatam pra gente que a Jussara tem um sabor mais terroso.
A explicação seria justamente por conta dessa extração de polpa, porque ela é mínima, é somente 10%, tá bom? Voltando aqui, gente, nós temos a nossa tradicional tiquira. A tiquira, ela é um destilado alcoólico, ele é feito aí a partir da raiz da mandioca e ele tem os seus simbólicos teor alcoólico de 46%. E essa cor roxa é porque é adicionado no preparo a folha da lima, da tangerina ou do caju, tá? Caso vocês encontrem uma tiquira um pouco mais roxa, como é o caso da nossa, é porque foi adicionado um corante alimentício chamado de anilina, tá? Que é geralmente utilizado em bolos, tá bom? E, gente, aqui no Maranhão a gente tem uma lenda aí da tiquira. Dizem que se você toma tiquira, você não pode molhar nem a cabeça, nem a ponta dos pés. Porque se você molhar, você ficaria o que a gente chama de aluado. O que seria aluado? Você vai ficar louco, vai fazer atrocidades, vai subir em cima da mesa, vai tirar a camisa e vai dançar. E no dia seguinte ali não vai se lembrar de absolutamente nada. Eu, particularmente, nunca fiz esse teste. Se eu fiz aí, não me lembro. Aqui, gente, nós temos o nosso tradicional Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus, ele é amado por muitos, odiado por outros. As pessoas reclamam que ele é muito doce. A marca fez uma versão zero açúcar. Mas resultado, gente, vocês me perguntariam, Léo, mas por que Guaraná Jesus? Ele é feito essencialmente de Guaraná? O criador era religioso? Não, gente, ele nem é feito essencialmente de Guaraná e o criador era ateu. Mas por que Jesus? Antigamente, tudo que fosse uma composição doce gasificada, ela era chamada de Guaraná. Então era muito comum vocês ouvirem ali nas vendas as pessoas falando: ei, me vê um Guaraná cola, me vê um Guaraná de laranja. E por que Jesus? Jesus porque o nome do criador é Jesus Roberto Gomes, tá? Ele era farmacêutico. O Guaraná Jesus nasce aí primariamente como xarope para tosse. O Jesus muito empreendedor, viu que tinha um sucesso entre as crianças. As crianças ficavam pedindo ali: ó, mamãe, Jesus, Jesus. Então ele pensou: não, faz sucesso. Foi adicionada ali a composição gasificada e nasce aí o refrigerante, tá? Claro, gente, ele tem o extrato do Guaraná na sua composição, mas ele tem algumas essências a mais, como por exemplo a essência de cravinho da Índia e a essência de canela. Tem um moço aqui do turno da manhã, que é o Wagner, ele costuma dizer que a forma de você degustar um Guaraná Jesus é como você degustaria um vinho, para poder sentir todas as essências desse produto. Então você bota na boca, faz um biquinho ali, aí você consegue distinguir na boca todas as essências presentes nesse produto, tá? E agora eu vou ao teste do Guaraná Jesus. Segundo o Leonardo, tem que fazer assim, ó. Que em lugar de 4 gigas tiene 6, más ahí de YouTube, por 20 reales por 15 días. Dale porque os coração que veio Después de trocar, Delicioso. Foi a instrução que eu recebi dele lá. Muito bom. Ele é um produto que ele é maranhense, a fórmula é maranhense, mas ele já não nos pertence mais, tá, gente? Ele é uma marca hoje que está sob as mãos aí do grupo Coca-Cola. A Coca-Cola chegou no Maranhão, não tinha a vez, não conseguiu bater aqui o Guaraná Jesus, e a lógica dela foi o seguinte: se eu não posso comer o inimigo, eu vou comprar ele. E assim ela fez, tá bom? Ali em cima, gente, nós temos o Bumba Meu Boi. Como é que nasce aí a lenda do Bumba Meu Boi? 2 escravizados, pai Francisco e mãe Catirina. Mãe Catirina não estava grávida. Ela sentiu um desejo muito grande de comer a língua do boi. Só que ela não queria ali qualquer boi, ela queria o boi ali mais bonito do pasto. Pai Francisco vai, atende esse desejo dela, porque popularmente a gente sabe, se não atender o desejo da grávida, o filho vai nascer com a cara disso que ela desejou. E ele não queria que o filho nascesse com a cara de boi, né? Pior ainda, da língua. Então ele vai, atende esse desejo dela e esse boi acaba morrendo. Aí vocês imaginam, 2 escravizados mataram ali o boi mais bonito do pasto, ia dar muito problema. Então o pai Francisco fica desesperado e recorre aos indígenas. Os indígenas encaminham ele até o pajé. O pajé escuta pai Francisco, atende as suas súplicas, né? E vai até esse boi fazer ali uma espécie de ritual e esse boi ressuscita. Só que sem a língua, tá? Então é por isso que quando vocês verem a manifestação do Bumba Meu Boi, vocês vão ver esse boi muito bonito, muito brilhoso, tá ali, com ornamentos muito bonitos. E ao redor desse boi que dançam? Dançam os indígenas, tá? No dia 30 de junho, que é o dia de São Marçal, esse boi morre, é realizada a sangria do boi, onde é distribuído vinho ali para as pessoas que estão acompanhando essa manifestação. E esse boi só vai ressuscitar aí no próximo São João, tá, gente? Gente, esse boi ele não tem língua, mas ele se manifesta em sotaques. O que seria o sotaque? É a forma de se manifestar desse boi, porque dependendo do sotaque desse boi, muda completamente o estilo dos ornamentos do couro do boi, os ornamentos dos brincantes,
os passos de dança e até os sons ali que as percussões fazem, tá? E aqui nós temos o modelo de 2 sotaques. Temos o sotaque do pandeirão e temos aqui o sotaque de matraca, tá bom? Aqui, gente, não vai dar pra gente se acumular, tá? Porque o espaço é pequeno, mas eu faço a introdução aqui. Aqui é a representação do mercado das tulhas. Por que mercado das tulhas? Desde o período ali das grandes navegações até atualmente é uma área de comércio. Os grandes vendedores iam chegando com seus produtos e nesse espaço eles iam literalmente entulhando. Então daí nasce o mercado das tulhas. Lá vocês conseguem encontrar produtos extremamente regionais, como a nossa tradicional tiquira, conseguem encontrar artesanatos, né? Porque quando a gente viaja é sempre bom levar uma lembrança do lugar que a gente visitou. Vocês encontram doce de espécie vindo diretamente da cidade de Alcântara, tá? Se vocês procurarem pela barraquinha do Ulisses, Léo, o Ulisses está te patrocinando? Não, gente, que o produto dele é bom e o revendedor dele é diretamente da cidade de Alcântara, tá? E vocês ainda encontram alguns doces de frutas mais regionais e alguns licores de frutas também muito bons, tá bom? É composto característico da região maranhense, chamado de biana. Dentro dessa biana nós temos alguns cofos com alguns mariscos regionais. O cofo é uma espécie de cesto feito ali a partir da palha entrançada, tá? E aqui nós temos o sarnambi, que em alguns estados aí é conhecido como vongole. Temos o caranguejo, temos o sururu. Sururu em alguns estados é o quê? Uma pequena ali confusão que formou. Ah, nossa, deu um sururu. É o marisco? Não, foi uma confusão ali que aconteceu. Temos a ostra. A ostra, para quem gosta, ela acompanha muito bem uma tiquira, tá? E temos ali o camarão. O camarão, ele é pego de uma técnica muito antiga chamada de arrasto. Como seria o arrasto? Em maré baixa, 2 homens, um de cada lado, segurando uma rede, eles vêm literalmente arrastando. Essa é uma forma muito antiga e muito cultural de ser pego o camarão, tá? Ali em cima nós temos o guará. O guará, ele é uma ave migratória vindo aí a partir do manguezal, tá, gente? E o que pouca gente sabe a respeito do guará é que ele não nasce vermelho. Quando o guará nasce, ele nasce num aspecto de cor ali azulado, puxando um pouco pro cinza. Eu costumo dizer que a grafite é a junção das duas cores. E por que ele fica dessa cor? Ele fica dessa cor porque ele consome um caranguejo chamado de caranguejo chama-maré. Quando a maré tá baixa e esse caranguejo está exposto, ele faz um movimento com a pinça, aí foi batizado de caranguejo chama-maré, tá? Quando o guará consome esse caranguejo libera algumas substâncias no organismo do guará e elas se manifestam na pigmentação das penas. Então ele acaba adquirindo esse tom vermelho, tá? Aqui atrás, gente, nós temos a nossa casinha na roça. A casinha na roça, ela marca aí o início do carnaval, ela é montada em uma espécie de carro alegórico, ele faz um circuito que termina ali na passarela do samba. Dentro dessa casinha na roça, as moças dançam ao som do tambor de crioula enquanto fazem comida. Essas moças do tambor de crioula, elas tiram umas às outras para dançar, dando pungadas. O que seria pungadas? São bigadas. Elas acreditam que dessa forma elas passam a energia do ventre de uma mulher para o outro, tá bom? E como a casinha na roça ela é ornamentada para representar uma vida rural, uma vida do interior, os produtos dela são normalmente produtos ali que a gente encontraria numa casa do interior. Então a gente encontra o pilão, encontramos o pote de barro, o fogareiro, o abano, as lamparinas e também o tipiti ou tapiti. Dentro do tipiti é colocada a mandioca ralada, é espremido e se extrai um cal. Da mandioca ralada ali seca, quando se coloca em uma espécie de forno, se faz a farinha. Do caldo que é extraído ali, se faz o tucupi, que compõe pratos mais do norte, como por exemplo, o tacacá, o pato no tucupi ou o frango no tucupi, tá? Gente, aqui nós temos outro produto também, que é o coco babaçu. Ele é considerado uma das riquezas do Maranhão, tá? E é uma fruta altamente versátil. Por quê? Porque nada se estraga do coco babaçu. Da folha das palhas da palmeira se faz a coberta das casas, da casca do coco babaçu se faz carvão, das amêndoas se extrai o leite que compõe caldos, ensopados e alguns doces, e ainda se extrai o azeite do coco babaçu e o óleo do coco babaçu. E, gente, até quando a gente acha que o coco babaçu ali estragou, ele é reaproveitado. Por quê? Dentro dele dá uma larva, que é chamada em alguns interiores de gongo. O gongo seria ali uma espécie de larva que é de um besouro, que é um parente de 4º, 5º grau do besouro rinoceronte, tá? Em alguns interiores as pessoas pegam esse gongo, fritam, tá? E é adicionado uma camada de farofa. E elas acabam consumindo. Eu, particularmente, eu nunca provei, tá? Não me arrisco. Mas tem sempre turistas aí que já provaram e trazem essa experiência pra gente. Então, o que é que eles contam? Eles dizem que a diferença é só de textura, tá? Dizem que enquanto a amêndoa do coco babaçu é um pouco mais dura, a larva
tava ali completamente mole. Aí pegando esse gancho, uma turista disse, não, Leonardo, mas é aquela história, né? Bicho de goiaba, goiaba é, tá? Essas panelas, quando elas serviam ali como um símbolo de ostentação, essa bateria, e ela era geralmente ali colocada na entrada das casas. A bateria original, ela tem pouco mais de 1 metro, tá? A nossa, como ela é um símbolo expositório, ela é gigante dessa forma, tá bom? Quando essas panelas sujavam, era uma tarefa feminina ali fazer a limpeza delas. Uma das filhas da casa era selecionada ali a dedo, tá? E ela pegava essas panelas sujas e para fazer a limpeza, ela levava até a beira do rio e utilizava areia. Então daí tem o termo, arear panelas, tá? Gente, se essa bateria aí, ela servia como um armazenador de panelas, servia como esse símbolo de ostentação, né? Porque as pessoas iam entrar na sua casa e iam dizer, nossa, que pessoa limpa, que pessoa higiênica, uma pessoa muito aciada. Ela ainda servia como um alarme. Ah, Léo, como assim um alarme? Então, a gente estava na entrada das casas. De madrugada o povo escutava um barulho ali, nossa, pega ladrão, pega ladrão. Não, gente, não era ladrão, foi só o gato que entrou ali, bateu na bateria, tava cheio de panelas e acabou ali assustando o povo, tá? Gente, ali onde o Wagner tá, que funciona também como a nossa recepção, é a quitanda. A quitanda, ela é um termo africano que significa pequena venda ou pequeno comércio. Ela é datada aí do período de pós-abolição, que foi um período que não ficou fácil para ninguém. Então as pessoas começaram a vender ali a retalhos. O que seria retalhos? Em pequenas porções. Você não comprava uma dúzia de ovos, você comprava 2 ovos, você comprava ali 2 colheres de manteiga, meio quilo de farinha, 1/4 de café, né? E, gente, às vezes as pessoas também não podiam pagar de imediato. Então, o que era feito? O nome delas era anotado ali no caderninho do fiado. E elas tinham prazo para pagar em até 30 dias. Já era uma espécie ali de cartão de crédito da época, né? E caso você não honrasse sua dívida em até 30 dias, o quitandeiro ele tinha o livre-arbítrio de literalmente colocar você no prego. Você ficaria pendurado. Ah, Léo, como era isso? O seu nome era escrito numa faixa e era pendurado na entrada das quitandas. Então todo mundo ia saber que você estava devendo. Por isso que nós temos 2 termos. Ah, pendura aí pra mim, coloca aí no prego. E, gente, se o SPC e o Serasa liga, manda mensagem, manda e-mail ali para avisar que o povo está devendo, era função ali das nossas repórteres da época fazer esse feedback ali com os quitandeiros. Quem são as nossas repórteres? São as nossas marocas. As marocas são as fofoqueiras. Elas saíram ali de quitanda e quitanda para ver quem é que estava pendurado e já fazia o feedback. Ó, seu Joaquim, não vende ali para Dona Maria, porque ela já está pendurada ali no seu João. Elas faziam isso justamente para não aumentar a inadimplência e elas não deverem mais ainda na praça. Tá, gente? Aqui a gente finaliza o nosso tour, tá? E antes eu só tenho 3 recados para vocês. O primeiro é que quem ainda não passou na nossa central de atendimento ao turista, passe lá, pegue o seu mapa. O nosso mapa ele é muito bonito, ele é didático. E serve ali como uma espécie de lembrança e souvenir da cidade de São Luís para você levar para casa. O segundo recado é que eu apresentei para vocês é o nosso acervo permanente, mas todos os meses aqui a gente conta com uma exposição temporária. E a desse mês é 1000 coisas da Lê, tá? Conta aí com uma proposta de artesanatos feitos a partir de biojoias, tá? E por último, que vocês passam aqui no shopping e façam a minha avaliação, tá, gente? Muito obrigado. Estamos aqui com o nosso guia aqui no Museu da Gastronomia. Seu nome? Eu sou o Leonardo. Leonardo. Pensa numa visita guiada muito bem explicada. Pessoa com conhecimento e ó, não vi tirar nenhum cartãozinho do bolso, nada. É tudo, dá licença? Tudo aqui, filho. O menino conhece tudo e mais um pouco. Se vocês passarem por São Luís, vem aqui. Não sei se é só você que faz a parte do guia ou tem mais gente? Nós temos várias pessoas aqui. Uma equipe, né? Temos, nossa equipe. Acredito eu que o naipe é o mesmo, né? Todo mundo todo mais ou menos no mesmo patamar. Isso é bom, porque eu conheci o Leonardo e 100%, não tenho o que falar, é top. Tá bom? Vierem a São Luís, Museu da Gastronomia, Leonardo. Leonardo, tem um Instagram? Tenho. Qual que é? É underline Santos Leão. Underline Santos Leão. Não, eu vou copiar isso daí, porque senão eu esqueço, que eu sou... Tô perdendo caneta atrás da orelha, amigo, não tem jeito.